Olá pessoal, tudo bem com todos? Eu vou soltar um vídeo aqui um pouco mais curto do que o de costume sobre o Dia do Patrimônio Histórico, Dia do Filósofo, sobre as ciências humanas e principalmente sobre os 400 anos das missões e, claro, sobre o líder Sepete Araju. Nessa segunda-feira, dia 17 de agosto, é o Dia do Patrimônio Histórico. Sempre é bom lembrar da importância da história. Por exemplo, ontem foi o Dia da Filosofia, o Dia do Filósofo. Dia 19 agora também nós teremos o Dia do Historiador. São disciplinas, são ciências humanas, né? E as ciências humanas estão sempre ao nosso lado. As ciências humanas, junto com as outras ciências, com as ciências exatas, junto com a ciência das linguagens, e nós temos todo esse processo, né, de conhecimento que está, de certa forma, dividido por ciências, mas ao mesmo tempo o nosso conhecimento é um conhecimento universal. Mas graduando essa parte das ciências humanas, principalmente a história e a filosofia, como hoje é o Dia do Patrimônio Histórico, eu quero só destacar aqui a importância, por exemplo, dos 400 anos das missões na história do Rio Grande do Sul, na história do Brasil, na nossa história. Estive recentemente em São Miguel das Missões e pude constatar como é importante conhecer a história desse lugar. Mas, ao mesmo tempo, também foi uma viagem bem marcante, né? Já conhecia lá o local. Essa viagem marca por dois motivos. Um dos motivos principais é o fato de ser um local onde nós tivemos a construção de missões, a construção de reduções missioneiras. E essas reduções fazem parte, né, da vida e da história do povo guarani. Portanto, também deixa uma outra marca, é uma marca de indignação. Forma como os guaranis foram tratados ao longo do tempo, principalmente por Portugal e por Espanha. Países, nações que vinham em guerra, disputando espaço na América, disputando espaço aqui na nossa região, aqui do Brasil, no momento que foi para expulsar o povo guarani das suas terras, no momento que foi para dizimar esse povo, eles se uniram com um objetivo: o massacre do povo guarani. Então isso indigna, deixa todos indignados, mesmo com toda a história riquíssima da construção das missões. Tivemos o papel dos padres jesuítas, que foram, na cabeça deles, um certo ideal de catequizar os índios, a fé cristã, mas que também é um absurdo, porque não precisa catequizar as pessoas com a sua fé, não precisa impor a fé para poder ter um relacionamento ou construir locais de desenvolvimento. Portanto, foi feito assim, e os próprios indígenas, ou melhor, os próprios padres jesuítas, tinham o ideal e acreditaram nesse idealismo e depois foram traídos pelos seus governos, pela alta igreja católica, e também os padres jesuítas foram expulsos, foram tratados também como traidores da Espanha, como tal foram punidos. E nesse sentido, a marca principal da herança guarani é sim trazer na nossa memória, porque a história jamais esquece, o papel principal da construção do Rio Grande do Sul. A construção do Rio Grande do Sul se dá por lá, se dá lá pelas missões, se dá pelas missões sim, pela região missioneira. Então nós tivemos ali, por exemplo, influências desses povos, este povo principal, como o chimarrão, como também o churrasco e a própria forma, né, de enfrentar as diversidades. Então isso é uma marca muito grande nesse momento que nós estamos com os 400 anos das missões, 400 anos dos missioneiros, as missões no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Então foram 30 reduções jesuíticas, foram 30 missões, e dessas 30 missões, 7 aqui no Rio Grande do Sul, o nosso considerado 7 povos das missões. E o povo guarani é um povo altivo, foi um povo altivo, um povo que enfrentou com altivez a invasão e surgiu de lá, brotou desta guerra guaranítica
um líder considerado o maior líder, hoje o nosso herói da pátria, Sepete Araju. E a frase do Sepete Araju é uma frase que jamais esqueceremos, onde ele fala: esta terra tem dono. E essa terra tem dono sim. O dono dessa terra são os indígenas. O dono dessa terra, atualmente, é o povo brasileiro. E ninguém tem o direito de ameaçar invadir essa terra, porque será levantada a resistência. A exemplo de Sepete Araju, será levantada a resistência, porque se algum dia alguém ousar invadir essa terra, teremos que enfrentar também com a mesma altivez que o próprio Sepé ele fez. Enfrentamos os espanhóis, enfrentamos os portugueses e sendo um dos maiores líderes da história nacional brasileira. Viva o povo Guarani, viva Sepete Araju, e esta terra tem dono.